Cheia de carrapicho, minha cara. É, adoro carrapicho, sabia? Você adora? Adoro. Por quê? Tipo assim, um sinal de natureza. Quando eu vejo carrapicho na minha roupa, eu falo, meu Deus, eu andei em lugares bons. Poxa, Eu andei em lugares verdes. Sai, tá vendo? Não tinha esse ponto de vista. Toda vez que eu fico cheia de carrapicho, eu fico puta da vida. Que tá tudo grudado em mim. Principalmente aquele carrapicho que é um espinho. Sei, aquele ali às vezes é dolorido mesmo. Porque... Não, e aquele lá geralmente tem em terreno baldio, né? Em terreno Sim, abandonado. sim. Aí, nossa, é muito ruim. Mas novas visões sobre carrapichos. Tá vendo? Tudo é ponto de vista. Tchananã, abertura. Tchananã. Bora. Oi, projetinho. Oi, pessoal. No roteiro. Na ordem. Na ordem. E aí, como é que vocês estão? Me contem como tem sido nos acompanhar por Sim. aqui, como tem sido para vocês. Queremos saber, né? Até porque isso é um incentivo pra gente continuar. Exatamente. E como sempre, nada nunca começa de boa por aqui. Nada. A gente sempre tem que passar por uns BOs antes de começar a gravar. A gente começou a gravação em um local e aí a gente foi barrados no baile. Fomos barradas no baile. As bichinhas com as melhores das intenções. A gente nem foi mal intencionada. É isso aí. Mas é isso, a vida. É a vida, vocês lá vi. E aí tivemos que trocar de cenário e aí a gente já tava com 25 minutos de episódio gravado. E estamos aqui recomeçando pra vocês. É isso, né? Porque a vida é sobre recomeços. É a vida sobre recomeços e com esse gancho dessa galera chata é que a gente começa o episódio de hoje. Qual é o nosso tema de hoje? Nosso tema de hoje foi planejado para ser um tema recorrente. Então, de tempos em tempos, a gente vai voltar aqui para trazer essa dinâmica, que são duas dinâmicas, né? A desse episódio e do episódio seguinte. E aí a gente, de tempos em tempos, volta para falar sobre isso, que é o Tô Fora e... Se joga. E o Se Joga. Mas como a gente quis primeiro a parte mais difícil para depois vir o refresco, a gente decidiu gravar primeiro o Tô Fora. Então, assim, o que é o Tô Fora e o Se Joga? Tô Fora e Se Joga é basicamente as coisas que a gente observa na vida, que ou a gente fala, cara, isso não dá, tô fora disso, ou as coisas que são muito legais e a gente quer reforçar para que elas continuem acontecendo e continuem se espalhando, que é o Se Joga. E aí a gente trouxe aqui alguns temas, alguns pontos que a gente acha que são legais de falar nesse Tô Fora. E aí, com o passar do tempo e como a gente planeja que isso seja uma coisa recorrente, vocês podem nos falar também qual é o Tô Fora e qual é o Se Joga de vocês. Isso. Depois que observarem. Até comentar também. E aí a gente traz pro episódio, e aí a gente discute o Tô Fora e o Se Joga de todo mundo. Porque a vida é um grande Tô Fora e Se Joga, né? Exatamente. Então é isso que a gente quer fazer aqui hoje. E para a gente começar nosso tema de hoje, a gente traz aqui... Qual é a primeira coisa que a gente colocou aqui na nossa lista? Que foi a coisa que nos fez sair. A coisa que nos fez sair do lugar que a gente estava gravando o nosso episódio. A gente colocou aqui na nossa lista. A gente está fora de... Gente chata. Gente chata é isso, né? Você tá lá na vibe e tal. Tá de boa, não fazendo mal pra ninguém. Aí de repente vem uma pessoa chata e fala, você não pode fazer isso aí que você tá fazendo, não. Simplesmente assim. E assim, é muito... Às vezes até um pouco hipócrita da nossa parte de falar assim, gente chata. Porque assim, não existe gente mais chata do que eu nesse mundo. Nem do que eu também me considero uma pessoa muito chata. Nós duas somos duas virginianas muito apegadas a regras, as coisas certinhas e tudo mais, a método. Então é muito comum a gente apontar, nós sermos apontadas como pessoas chatas. Muito comum. Até a gente mesmo reconhece. Muito. Às vezes a pessoa tá ali conversando comigo e fala assim, não liga não, eu sou chata. Mas assim, quando a gente fala
gente chata, tô fora de gente chata, é isso, é gente que não aceita o movimento da vida, né? Que não aceita que as coisas acontecem e fica ali apegado sempre às mesmas coisas, sempre as mesmas coisas que desgastam e que fazem com que ela sofra, que fazem com que outras pessoas sofram. Então é isso, é gente que não aceita uma mente um pouco mais aberta. Exatamente. Então, aqui no caso, gente chata é justamente a galera que não se joga. Entendeu? Exato. Então, assim, se você não se joga na vida, nas coisas, então você também tá aí dentro desse tópico de gente chata. Porque é interessante a gente falar sobre isso. A vida, ela vai o tempo todo surpreender a gente, né, com coisas diversas. Alguns momentos serão bons, outros ruins, mas o que traz significado para essas coisas é justamente a forma como a gente se relaciona com essas coisas. Exato. Né? E o entusiasmo que a gente tem, ou bem para sair, né, de uma coisa chata, ou bem para se erguer, né? E ter essa visão positiva sobre a vida e não ficar enchendo o saco, né? Então a gente tem que firmar o pé nesse lugar de olhar com amplitude para a vida e não ficar travando nem a nossa vida, nem a vida dos outros. E eu acho que esse ponto que a gente traz, ser alguém, um entusiasta da vida, nos torna até pessoas de mais fácil convivência. Sim. E a gente está aqui para quê? Para conviver uns com os outros, né? Com certeza. Então, por isso que a gente quis botar aqui esse tópico do gente chata, é isso. Pessoas que não têm entusiasmo com a vida, e eu sei que às vezes a gente não tem mesmo. Até porque a vida não é um morango, né? Não. A vida não é um refresco, não é um morango. É bem dura às vezes, mas é só esse ponto de vista mesmo que muda tudo, né? De conseguir enxergar um pouco além do problema, um pouco além da dificuldade, não colocar tanta dificuldade, né? É isso, a vida já é tão difícil, bora facilitar, né? Bora criar método pra destravar e não pra ficar aprendendo ainda mais. Exatamente. Então, esse é o nosso primeiro tópico, gente chata, onde nos incluímos. Onde nos incluímos, mas nos incluímos também no grupo de pessoas que estão se jogando na vida. Isso. Apesar da chatice. Exatamente. E aqui Então, a gente sempre fala disso, né? O podcast é um lugar também para isso, né? Exato. Para a gente desapegar um pouco dessa coisa do tudo muito certo, tudo muito chatinho. Aqui a gente vem e coloca questões que a gente vem aqui e se expõe justamente para a gente aprender, né? Sim. Com o que a gente vem aqui dizer. Não que o que a gente diga aqui é 100% certo, mas quando a gente se joga aqui, a gente está no Tô Fora e eu tô falando da gente se jogar. Mas quando a gente se joga aqui nesse podcast, a gente também está tentando ser um pouco menos ranzinza, assim, com a vida, um pouco menos chata, essa coisa de levar a vida muito a sério e colocar um pouco de diversão aqui. Então, é justamente nesse sentido. Exato. Não dá pra viver a vida assim. Exato. E aí a gente já vai pro nosso próximo ponto do Tô Fora, que é o Tô Fora de comodismo. Tô fora de comodismo, eu tenho lugar de fala. Por quê? Eu tenho lugar de fala porque eu acho que levou muito tempo, e é muito tempo mesmo, para o meu estalo do bora sair da zona de conforto me pegar, sabe? Eu acho que eu sempre abracei muito a minha zona de conforto até o momento que minha zona de conforto se tornou desconfortável. Pra mim, é muito, 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 muito fácil viver numa zona de conforto e pra sair dela, eu acho que eu tive esse estalo de começar a fazer um reboliço na minha vida, sei lá, no último ano, nos últimos 2 anos. Porque até então, se tudo tava acontecendo de certa forma, pra mim tava bom, né? Eu não tava muito, por exemplo, me jogando no mundo pra correr atrás dos meus sonhos, me jogando no mundo pra correr atrás das coisas que eu realmente queria. Eu tava presa numa zona de conforto. Então é isso, e eu tô totalmente fora disso. Eu quero me livrar disso. Você sente que você não estava sendo desafiada pela vida? Demais. Sinto que eu não estava sendo desafiada pela vida. E mais do que isso, eu acho que eu não estava me desafiando. Entendi. Eu acho que colocando. Eu não estava me colocando, não estava colocando a cara a tapa, não estava
me abrindo pra fazer as coisas que eu deveria fazer por mim, sabe? Sei. Sabe a síndrome da princesa da torre? Você Sim. sempre esperando ser Alguém resgatada, sem salvar, né? alguém te salvar e nunca você se salvando. Acho que eu vivi por um tempo nisso. Que coisa, porque eu também me identifico. Assim, essa questão do comodismo, eu até li em algum lugar, não vou saber exatamente onde, que quando a gente é jovem, a gente tem uma postura de desafiar a vida. A gente desafia a vida, desafia nossos pais, a gente tem aquela revolução dentro da gente, né? A gente está buscando coisas novas e a gente tem essa sede por coisas novas, até demais, assim, na maioria das vezes. Uhum. E quando a gente vai entrando para a vida adulta, isso vai revertendo essa busca por algo novo, desafiador, revelador, vai se transformando em busca por segurança Uhum. o tempo inteiro. Uhum. Então, você vai se cercando, na verdade, de pequenas seguranças, mas que, na verdade, são ilusão. Não é segurança de fato. É ilusão da segurança. Sim. Né? Porque você já não quer, chega num ponto da sua vida que você não quer mais tanto conflito. Você só quer paz, você quer uma segurança. É isso, a palavra é segurança mesmo. E eu acho que o quanto que essa ilusão de segurança nos prende, né? Porque é só uma ilusão mesmo, porque segurança mesmo, a gente nunca vai ter. Eu acho que pra mim também foi pro caminho inverso, sabia? Sim. Eu acho que eu sendo jovem, eu queria muita segurança. E aí agora que eu tô... Gente, 28 anos ainda é jovem adulto? Acho que é, né? Até 29 você é jovem adulta. Pois é. E aí agora que eu estou no fim da minha fase jovem adulta, é que eu tô querendo me aventurar. Pois é, olha só. Que é que eu tô querendo fazer rebuliços na minha Se vida. desafiar. Me desafiar. Antes eu tava É. muito em busca de segurança. Sim, entendi. Olha só, eu já me sinto o contrário, assim, eu sinto que minha juventude foi vivida com muita emoção, com muita coisa assim, aquela sede de buscar coisa nova o tempo inteiro, de ai, eu quero me descobrir e tal, e eu vivia assim. E aí, a partir do momento que eu fui envelhecendo, é porque também eu sou mais velha que você, eu tenho 33. Não é muito mais velha. É, mas eu sou 5 anos, né? É. Mais velha que você. Então, a partir do momento que eu fui envelhecendo, assim, eu fui querendo ficar mais na minha. Sim. E aí eu fui entrando mais nesse lugar de comodismo, da família, porque isso tudo aconteceu na minha vida. Apesar de tudo isso ter acontecido de uma forma nada cômoda, porque a formação da minha família não foi de uma forma cômoda, foi um desafio, né? Minha gravidez, meu casamento, minha formatura, foi tudo ao mesmo tempo. Isso eu vivi tudo ao mesmo tempo, tirando aquele roteiro que dizem que a gente tem que seguir. Sim. Isso na minha vida não aconteceu, foi tudo de uma vez só. Então, tirando essa parte que foi assim um grande desafio e que isso me colocou para me movimentar ali, eu não pude ter comodismo nesse sentido, mas uma vez que eu senti que isso estava mais estabelecido, eu fui me acomodando também em busca de segurança. Sim. Né? E eu acho que aí isso também entra no nosso próximo tópico, né? Sim. Que a gente fala sobre tô fora de desatenção, de ser desatento à vida. Eu acho que o comodismo nos tira isso. O comodismo nos tira muito A disso. atenção da vida. E assim, a vida para acontecer, ela requer que a gente esteja meio que vigilante, né? Porque por um deslize, às vezes tudo pode ruir. Por um deslize, tudo pode começar a ser uma coisa completamente diferente. E às vezes, assim, por um deslize, felizmente, as coisas também podem começar a ser completamente diferentes. É isso aí. Então, assim, a vida requer da gente muita atenção para acontecer. E às vezes a gente se sente muito desatento perante a vida. Eu me sinto completamente desatento perante a minha vida. Eu acho que o meu comodismo me colocou nesse lugar de desatenção muitas vezes. Sim. E assim, nesse lugar de deixar as coisas acontecerem, e aí a gente não vai percebendo os mínimos detalhes. E aí a gente não vai percebendo as coisas que estão acontecendo. Eu me vejo muito desatenta diante da vida. E não só nisso também, né? Desatenta no sentido daquilo que a gente estava conversando sobre
as perdas de memórias que a gente está tendo o tempo todo. Exatamente. Sobre uma coisa acontece aqui, a gente não consegue focar no que está acontecendo agora, porque a gente já está focado em 50 outras mil coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então a gente nunca está presente no agora. Isso. E isso é muito ruim também, né? Com certeza. É o sintoma, na verdade, da sociedade atual. Quando a gente tem tanta coisa para fazer, que a gente foi meio que virando máquina, né? Que a gente tem que dar conta de tanta coisa, que a gente nunca está 100% presente no agora. A gente nunca está presente, né? A gente está sempre fazendo coisas, mas a gente está esquecido. Esse relato aí, da maioria das pessoas que eu conheço, tem relatado: meu Deus, eu tô com uma perda de memória recente, absurda. Uhum. O que está acontecendo comigo? Inclusive, eu dou risada disso, porque tem uma galera que pegou Covid aí, que fala que foi o Covid que tirou A memória. Mas, galera, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que é o momento mesmo, assim, a fase que a gente está vivendo, a fase do mundo, assim, que a gente está acelerado demais. Então, às vezes, você vai lá, você pega, direto, meu celular. Eu pego meu celular, coloco em algum lugar. Aí eu saio e falo: meu celular, onde eu coloquei? Já esqueci na geladeira inúmeras vezes. Na geladeira? Inúmeras vezes. A gente chega. E que é péssimo, né, gente? Isso é uma grande falta de higiene, inclusive. Porque o celular é uma das coisas mais sujas que existem. Você vai lá e coloca o celular dentro da geladeira. Vai pegar água e deixa o celular na prateleira. Exato. Mas aí já é o nosso próximo tópico do Tô Fora também, né? Exatamente. Tô fora do mundo das telas, tô fora do celular. Isso. Porque, gente, justamente por essa questão da desatenção, a cada dia que passa a gente tá vivendo tanto dentro desse mundo de uma tela 9x16 que... Já algumas telas 9x16. Algumas. Porque tem de todo tamanho. Que a gente perde o foco da vida, que a gente não sabe o que é real, a gente não sabe o que é vida, o que não é vida, que a gente não sabe qual é o nosso espelho, e a gente o tempo todo sendo bombardeado por uma bomba bombardeado por uma bomba de endorfina, sabe? Essa endorfina que não existia antes, né? Que existia antes, mas existia de uma forma endorfina. Dopamina. Tá vendo? Tudo certo. Celular. A pessoa está desatenta, a pessoa não está prestando atenção no que está falando. E eu tô fora disso. Tô fora de celular. Quero sair disso. Não quero. Mas enfim, a gente está sendo dopaminado o tempo todo, que é uma dopamina muito diferente de tudo que já aconteceu na Terra, né? Assim, antes a gente tinha aqueles exemplos da nossa infância, que os desenhos não eram tão acelerados, os desenhos não eram tão cheios de dopamina. E agora não. Agora, os desenhos para as crianças são extremamente estimulantes mesmo. E assim, a criança fica agitada, e as crianças estão perdendo a capacidade de raciocínio. O QI médio infantil já caiu, sabe? Porque antes era esperado que fosse 86, se eu não me engano. E agora já está abaixo de 75. O QI médio das crianças. Então, assim, não tô aqui para militar sobre a causa, mas já militando um pouco, sabe? Porque as crianças não estão sendo mais desafiadas e nem encorajadas, assim, a se descobrir, né, no seu próprio mundo. Exato. Elas estão sempre, na maioria das vezes, em frente às telas mesmo. E a gente tá falando de criança, mas na verdade a dopamina tá aqui. Geral. Acabando tá fritando na nossa cabeça também, Exatamente. sabe? E do nada a gente se vê no momento de não saber o que falar, de não saber o que pensar, porque a gente tá sendo tão bombardeado por conteúdo lixo mesmo. Conteúdo lixo, o nome é esse. Conteúdo que daqui a 5 minutos você vai esquecer, conteúdo que não tá tendo relevância pra sua vida, coisas que passam numa tela que vão durar 10 segundos, que é o tempo que você consegue consumir, sabe? E aí, felizmente, voltando um pouco também pro que a gente falou em algum episódio passado, a gente volta também pro pêndulo, né? O pêndulo mundial, que a gente está nessa sociedade super acelerada agora, mas a gente já vê os movimentos das pessoas pedindo para parar um pouco, para desacelerar, né? Então a gente está tendo mais conteúdo slow, tá tendo vídeos mais longos agora, tá tendo mais gente consumindo conteúdos como o nosso, que é um podcast, não necessariamente um vídeo de 1 minuto no Instagram, sabe?
falando sobre alguma coisa que é super importante, mas você só pode falar isso em 1 minuto. Você não tem mais do que isso pra falar, sabe? É isso aí. E aí isso vai contribuindo para que a gente se acostume mesmo a não estar atento. Ontem mesmo eu estava falando disso. Eu estava falando disso com um grupo de pessoas, falando sobre a importância do estar atento. Não se distrair. O termo é esse. É um termo que eu utilizo muito no meu casamento. Eu aprendi com meu marido, assim, a gente fala, graças a Deus, né, os amigos, assim, falam assim, poxa, eu admiro tanto vocês, o casamento de vocês, e aí eu e Tassi, a gente sempre conversa, rapaz, o que será isso? Realmente a gente dá certo, a gente dá certinho, a gente, sabe, vai caminhando ali junto, a gente se gosta mesmo, a gente quer estar junto. Aí, como que a gente consegue? Até a gente fica assim, Sem saber. sem saber. Aí Tarsis falou assim, Nanda, eu acho que a gente não está distraído no nosso relacionamento. Eu acho que esse é o ponto principal, a gente não se distrai do nosso relacionamento, porque a partir do momento que a gente se distrair por poucos minutos, eu acho que aquilo dali já é algo que afeta dali em diante. Então, eu vejo muito isso, assim, essa importância do não se distrair das coisas importantes. E como as coisas estão tão aceleradas, o mundo está tão doido, a gente está cada vez com mais oportunidade de distração. Sim. E a gente está se vendo cada vez mais nesse lugar de voltar para quem nós somos, para o centro, ali para o foco do que a gente deseja. Até para isso está difícil, para a gente saber o que a gente deseja está difícil, porque a gente está sendo distraído o tempo todo do nosso objetivo ali. Né? Então, cada vez mais obstáculos são colocados para te tirar a atenção ali. E isso está tudo dentro da tela do celular, né? Esse aparelho que chegou para, enfim, para tirar a gente do agora, né? Para colocar a gente num lugar de ilusão, assim, na maioria das vezes. E de mostrar um mundo inalcançável, às vezes, né? De ficar assim, a gente fica consumindo um mundo que a gente pensa que é o mundo que a gente quer, sendo que na verdade é o mundo que outra pessoa está mostrando que é o mundo que nem ela tem. Exatamente. Que loucura! Que loucura isso! E eu acho que isso já faz um link muito grande com o nosso próximo tópico aqui, que a gente botou que a gente está fora de hipocrisia. A gente não botou aqui que a gente está fora de hipocrisia? A gente está fora de hipocrisia. Tá De não saber comunicar a nossa verdade, sabe? Porque assim, o tempo todo a gente tá falando assim as coisas que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente quer, que a gente não quer, mas ao mesmo tempo a gente também se assume enquanto pessoas errantes, né? Exatamente. Enquanto pessoas que estão em mudança. Então, assim... A vulnerabilidade, assim, dentro da vulnerabilidade, a gente se compromete com a verdade. A gente se compromete a estar todos os dias trazendo o que a gente acredita e não o que a gente quer que vocês acreditem. Porque assim, se vocês acreditam no que a gente está falando, então quem vai ficar é a galera que está compatível com o nosso pensamento. Se você não está compatível com o nosso pensamento, existem outros públicos que são para você, sabe? Existem outros lugares, né? Existem outros lugares. A internet é tão diversa. Exatamente. É isso que ela traz. E eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Do mostrar ser quem realmente somos, mostrar vulnerabilidade, mostrar cada vez mais o que sentimos. Apesar de ser muito difícil, porque a gente está vivendo um tempo também de muita retaliação, quando a gente se coloca, né? A gente se expõe a nossa vulnerabilidade, a gente também está aberto a críticas, ao que vem do outro lado, ao que vão pensar sobre a nossa vida, né? Mas isso aqui também, eu acho que entra numa outra síndrome, que é a síndrome do se sentir muito importante. Porra! A gente se sente tão importante, né? Que a gente fala assim, ai, eu não vou expor isso aqui que eu penso, não, que eu sinto, porque eu acho que as pessoas vão me criticar muito. Como se, tipo assim, a gente tivesse aquela maior plateia do universo,
né? E como se as pessoas estivessem prestando tanta atenção assim mesmo no que a gente fala, quando na verdade as pessoas estão cada vez prestando mais atenção em si mesmas. Velho, é isso. Muito bom isso que você tocou, porque eu estava conversando sobre isso hoje de manhã com uma tia minha. Sim. A gente estava indo pra academia e aí a gente viu uma amiga dela correndo ali perto. Aí eu falei, olha, é sua amiga. Aí ela falou assim, não vou falar não. Eu, oxe, por que não? Porque foi um momento que ela tava parada, tava no momento de caminhada, né? No meio da corrida. Aí ela falou assim, é porque ela pode querer se justificar muito do porquê que ela tá caminhando nesse momento. Ela se importa muito com o que a gente vai pensar dela e ela pode pensar que ela não tá demonstrando ser uma super atleta, uma coisa assim, naquele momento. Cara. Aí eu fiquei assim, é o quê? Isso existe? Mas como é que é? E aí, eu acho que isso é uma grande... Isso da síndrome do protagonismo vem muito da nossa grande queda de autoestima, pô. Totalmente. Porque assim, a nossa autoestima tá tão fragilizada que a gente tá pensando que constantemente as pessoas estão olhando pra absolutamente tudo que a gente tá fazendo e prestando atenção em todas as nossas falhas pra falar assim, olá. Tá errando. Tá errando, sabe? Olá, pobrezinha. Tadinha. Engordou 2 quilos, tá todo mundo vendo. Velho do céu. E isso é real, né? Isso é muito real, Como pô. a gente se cobra tanto assim, pensando que as pessoas estão pensando sobre nós, que elas estão vendo tudo da nossa vida. As pessoas estão apenas se vendo. Não tem aquele meme que estavam falando que agora o Instagram vai mostrar quem é que tá vendo seus stories por mais de uma vez. Sim, que volta, né? Tipo Que fica voltando, aí vai ficar em evidência no Instagram isso. Aí as pessoas falam, aí o pessoal comentou bem assim, mas a única pessoa que vê meus stories mais de uma vez sou eu mesmo. Ninguém nem tá prestando atenção nos seus stories, sabe? Só eu que fico voltando e vendo. Pra ver de novo o que você falou. Vendo de novo o que você avaliando o que você falou. Exato, assim, e ninguém, as pessoas nem prestaram atenção no que você falou. Vocês nem estão prestando atenção no que a gente tá falando, sabe? É isso aí, entendeu? E é isso. Assim, vocês podem estar aí no momento de maior distração da vida, dê um play pra ouvir uma coisinha. E a grande questão é que a gente tá colocando tanto foco em nós mesmos, sendo que, na verdade, isso é tão desimportante, desinteressante às vezes, sabe? Não tem que estar colocando esse foco todo. Eu acho que E eu falo isso em tom de autocrítica também, porque eu sou uma dessas pessoas que colocam foco em mim assim, sabe? Eu também. Acho que todo mundo, né? Todo mundo. Acho que a gente foi sendo ensinado também a fazer dessa forma. A passo que a gente foi se isolando mais, a gente foi sendo mais ensinado a agir dessa forma, olhar mais para a gente mesmo. Mas isso chega a ser tão controverso que a gente não consegue nem prestar atenção no tanto de situações onde a gente está prestando atenção só na gente mesmo e pensa que o outro está prestando atenção na gente também. Quando, na verdade, o que a gente faz é o que o outro também está fazendo, que é prestar atenção só nele. Só nele. Né? Então, acho que essa parte também, para fechar aqui nosso tópico, é importante a gente demonstrar o que a gente sente, né? Saber falar o que a gente sente, saber colocar para fora, comunicar, eu acho que a palavra é essa. Eu acho que essa parte da comunicação é sim muito importante e que a gente não deixe de fazer isso por pensar que alguém vai ver o que a gente falou e que não vai gostar do que a gente falou. Porque, na verdade, não é todo mundo que tem que gostar mesmo, né? Do que a gente faz, do que a gente fala. Graças a Deus. Se a gente gostar, já tá bom. Graças a Deus, assim, é aquela coisa, né? Não estamos aqui para agradar a todos, mas estamos aqui para criar um grupo. Exatamente. E acho que é um grupo de respeito. Um grupo de respeito. Porque a partir do momento que você vê algo, né, que alguém está falando, está se expondo ali, está se colocando em busca de melhoria própria e também melhoria de um grupo ou de uma comunidade. A partir do momento que você enxerga isso e valida no outro, você se sente mais confortável para você fazer também. E a partir do momento que você vê outro fazendo alguma coisa e você só critica, isso está te barrando de fazer o que você devia estar fazendo. E quando você só critica o outro, significa que talvez você nem tenha começado ainda, né?
criticando Exatamente. uma coisa que o outro já começou a caminhar. E que você ainda não fez. E você tá ali parado. Se você tá parado, se você tá criticando é porque tá parado ali. Você tá só vendo, você tá com tempo pra ficar criticando o Você que os outros estão fazendo. Quem te critica Hein? E isso tá já... pagando o seu leite? Pois é. Tá pagando sua conta? Quem de- te de energia? critica tá pagando sua feira? E falando isso, a É um gente fala do gancho. nosso próximo Tô Fora. Quem te critica tem que estar fora, pô. A gente tá completamente fora de críticas e sugestões. Estamos fora de críticas e sugestões. Inclusive, a gente já deixou isso claro no episódio anterior, né? Que a gente falou muito sobre opinião. A gente falou sobre opinião no episódio anterior. Quem não escutou ainda, vai lá escutar. Exato. Foi um episódio que a gente gostou muito de gravar. Muito profundo. Foi muito legal. E quando a gente fala dessa parte de críticas e sugestões, vem aquela pergunta, né? Quem te perguntou? Quem te perguntou? Por quê? Qual é o lugar da opinião, né? Exatamente. Onde que a gente coloca a opinião do outro? A gente leva ela tão a sério a ponto de deixar que ela domine nossa vida, que ela venha a reger nossa vida, a ditar o que a gente tem que fazer ou não, o que a gente tem que ser ou não. Como é isso? Né? Então, também a gente ter esse senso de que críticas e sugestões a gente só oferece quando a gente tem abertura para isso. Exato. Não é para todo mundo que a gente dá críticas e sugestões. Exatamente. A gente tem que procurar muito mais confortar um pouco mais o outro do que... Exato. E eu tenho visto bastante Atacar. isso, sabia? Eu tenho visto Sim. mais a postura de ataque do que de conforto. Até nos mínimos detalhes, às vezes a gente nem pensa que está atacando ou que está gerando algum mal a outra pessoa. Uhum. Mas a gente tá, sabia? Eu acho que esse lugar do acolhimento tem ficado de lado. Acho que tem ficado cada vez mais de lado. Então, por isso que a gente está bem fora assim, de críticas e sugestões não solicitadas. Não solicitadas. Não te perguntei. Eita. Sabendo que muitas virão. Sabendo que muitas E virão. vamos continuar, né? E tá tudo bem. Seguindo. E vamos em frente. É entender que o mundo, infelizmente, também é isso, né? Isso também prepara a gente para o mundo, né? Acho que a gente vai criando uma casca grossa e a gente vai até entendendo a forma como as pessoas se comportam e até nós mesmos, né? Uhum. Porque através da observação das pessoas a gente vai se entendendo também. Porque como a gente acabou de falar aqui, nós não somos assim tão especiais, diferentões. Muito pelo contrário, a gente tá aí lutando pelo nosso todos os dias, assim como todo mundo tá aí lutando pelo seu todos os dias. Nós somos muito similares, nós somos muito parecidos, né? Em emoções, sentimentos. E ao mesmo tempo extremamente distintos, Exatamente. que é a beleza do ser humano, né? E aí eu acho que a gente já pode pular para o nosso próximo tópico, que a gente colocou aqui, que a gente está fora de trabalhar sozinha. Inclusive, a gente está trabalhando junto porque a gente está fora de trabalhar sozinho. Mas você estava me falando uma coisa muito interessante. Sim. Que, assim, é uma coisa muito importante de se falar aqui. Porque, assim, estamos fora de trabalhar sozinha porque a gente entende que o mundo é muito pesado para se enfrentar sozinho. A gente compreende que, às vezes, se a gente tá sozinha lutando contra as coisas, lutando contra a vida, batalhando todos os dias para ganhar o nosso, se a gente tá sozinha, isso acaba sendo muito difícil. Isso acaba sendo muito duro. Você não tem com quem dividir, né? Não tem com quem dividir as angústias, não tem com quem dividir os pensamentos, as coisas que estão ali. As resoluções dos conflitos, né? Porque trabalhar é isso. Mas aí você puxou um ponto muito importante também, né? Da dificuldade do trabalhar junto também. É muito difícil, galera. Eu, assim, vamos lá. Eu acho que quando a gente fala de temas e que a gente coloca histórias, fica até mais fácil para compreensão. Porque a vida é uma grande contação de histórias, né? Uhum. Então, por isso que sempre que a gente está falando de alguma coisa aqui, a gente puxa para a gente. A gente fala, aconteceu isso comigo e tal. E aí, fruto de uma observação a meu respeito, assim, é isso. Eu me lembro que eu tô aí 9 anos, né, de arquiteta, aqui em Vitória da Conquista, na vida, na verdade, porque eu nunca fui arquiteta fora daqui, eu sou arquiteta aqui. E aí, 9 anos trabalhando.
E nesses 9 anos eu tive a oportunidade de ter estagiários. Eu comecei assim, né? Trabalhei em outras empresas, supervisionei estágio em outras empresas. Depois que eu tive a coragem de trabalhar para mim, eu tive meus estagiários, né? Depois eu também trabalhei com um outro arquiteto, também a convite, que ele veio trabalhar comigo. Depois surgiu a oportunidade de trazer um grupo de arquitetos para a gente trabalhar em um projeto específico, trabalhamos juntos, né? E hoje estou aqui, eu trabalho com Gabi. E nessa minha jornada de trabalho, eu percebo que eu tenho meio que dificuldade de expor a minha criatividade quando eu estou com alguém. É como se eu me sentisse insuficiente. O meu sentimento é de insuficiência. Quando eu estou criando sozinha, por eu estar sozinha, é como se eu não ficasse apreensiva ou tímida ou com medo do que vão achar sobre a minha criação. Quando eu estou compartilhando uma criação, eu percebo que eu fico retraída e eu não consigo entregar aquilo que eu entrego sozinha, porque eu me sinto pouco, insuficiente. Eu me sinto menor do que o outro. Completamente absurdo, porque quem conhece Fernanda sabe que tudo que sai da cabeça dela é incrível, pô. Isso é um absurdo. Para você ver como é a cabeça louco do ser humano. E assim, isso me leva para outros lugares da minha vida, porque em outras épocas, assim, na minha juventude, eu tive que lidar com esse sentimento também. Eu não sei se passa por medo de rejeição. Com certeza. Eu tenho muito medo de rejeição, né? E eu sei que isso é um lugar que eu vim nutrindo desde a minha juventude, que geralmente na infância e na juventude que a gente vai adquirindo esses traumas que a gente vai lidando durante a vida. E eu acho que passa por isso também. Eu tenho muito medo de rejeição. E isso também entra num ponto que a gente conversou no episódio anterior, que eu falei que eu tenho muita dificuldade de expor crítica, tipo assim, de acrescentar algo ao que alguém fez. Sim. Eu tenho muita dificuldade de falar assim, poxa, velho, você criou isso, mas você devia ter criado assim, ó. Assim, de interferir na criação do outro. Assim ia ser melhor. Eu tenho muita dificuldade porque eu tento incentivar a criatividade individual de cada um, justamente porque eu tenho esse problema. Mas aí a gente até no outro episódio falou, né, que é uma coisa que na verdade você tem uma sacada muito boa e tem uma virada de chave muito boa para isso, né? Sim, de não estar fazendo assim. E assim, de não interferir na criatividade do outro, mas ao mesmo tempo saber colocar sua opinião ali no que você tá criando, né? No que o outro tá criando também e trazer junto. E eu acho que o meu contraponto do trabalhar com alguém vem justamente daí, né? Porque primeiro que para eu estar com alguém, nunca vai ser uma pessoa com quem eu não confio. Uma pessoa que eu não consigo compartilhar minhas ideias, uma pessoa com quem eu não confio. Com quem eu não vou saber ter uma troca ali. Eu acho que eu me sinto mais segura, inclusive, sabia? Junto de alguém. Junto de alguém, porque assim, porque se eu tenho uma ideia ruim, a pessoa vai te ajudar. Da mesma forma que você me ajuda, assim, se eu tenho uma ideia ruim, você, velho, bora. E aí e a gente vai mudando também, sabe? Eu acho que eu me sinto mais segura, inclusive. É isso aí. Não sei se isso é um traço ruim ou bom em mim. Eu acho que é bom. Às vezes eu acho que é ruim, às vezes eu acho que é bom. Ruim, não sei. Sabe por quê? Eu acho que isso que eu relatei vem muito de um traço de individualidade que eu tô sempre falando de como a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu tô sempre falando da importância da comunidade e quando eu vou ver na minha vida, eu sou uma pessoa que eu tenho tendência de me isolar. Sim. Em tudo. Tipo assim, eu não sei se eu gosto muito da minha companhia. Não sei. Eu sei que eu sou aquela pessoa que, assim... eu sou aquela pessoa, assim, que... Não sei, eu tenho essa tendência desde que eu sou pequena. Minha mãe fala, quando eu tô em grupo, assim, minha mãe sempre joga na cara, assim, eu fico morrendo de vergonha, inclusive. Minha mãe fala assim, Fernanda, desde criança, é uma menina diferente. Fernanda era aquela criança que nas fotos nunca sorria.
Ô, gente. Fernanda é aquela criança que não tinha muitos amigos, que gostava de ficar mais sozinha. E aí eu cresci meio que assim mesmo. Eu acho que é quem eu sou mesmo. Na verdade, não. Não, né? É porque A eu gente fui vai desconstruir isso daqui agora, sabe por quê? Porque eu acho Aham. que você cresceu presa em rótulos. Em rótulos, é. Você cresceu presa falando assim, ah, porque se Fernanda é isso, se todo mundo sempre falou que Fernanda é isso, imagina aí agora Fernanda não ser isso. Eu tive que Imagina aí pra sustentar, né? quebrar esse rótulo, pô. É verdade, é difícil mesmo. E é verdade, porque dentro disso também tinha várias outras coisas, né? Que eu fui sempre muito rotulada e que eu consegui romper agora, Uhum. na minha vida adulta, com muita terapia, muito trabalho, eu fui conseguindo romper tudo isso. E eu acho que esse também é um ponto que eu estou trabalhando para romper, entendeu? Essa coisa do sozinha. Eu tenho trabalhado, inclusive esse ano, eu me coloquei num serviço de estar com pessoas, muitas pessoas, Sim. né? Eu tenho estado com muitas pessoas e eu fiz esse relato, eu falei para esse grupo de pessoas que eu tenho convivido muito esse ano, eu falei, olha, eu queria agradecer a vocês porque o fato de eu estar aqui trabalhando com vocês me despertou para várias outras áreas da minha vida, me fez olhar o mundo, né, com esse outro olhar de estar com pessoas, de compartilhar com pessoas e do quanto que isso é importante. Então, vamos deixar fora sempre da nossa lista estar sozinhos, gente. Vamos sempre nos colocar para estar junto com outras pessoas, construir junto com outras pessoas, né? Eu acho que tirar muito esse estereótipo de que a gente tem que construir sozinhas é difícil, porque rola esse lugar. Sim. Mas a gente se trabalhar para construir coisas junto com pessoas. Quando a gente olha para a arquitetura, por exemplo, os grandes escritórios de arquitetura eram diversos. Tinha uma equipe múltipla. Múltipla, porque cada um era bom em uma coisa. Então, assim, quando você vai somando as habilidades, fica mais fácil de você criar, de você fazer acontecer, né? Então, isso aqui eu tô falando para vocês e tô falando para mim, entendeu? Enquanto eu falo para vocês, eu tô falando para mim. Agora, enquanto você estava falando aí, eu fiquei assim pensando também, de você falando do apreço que você tem por ficar sozinha. Sim. E eu, na verdade, estava pensando que, na verdade, eu tenho um grande medo de ficar sozinha, sabia? Eu acho que um dos maiores medos da minha vida, eu acho não, eu tenho certeza. Isso é um assunto, inclusive, que já foi tratado em terapia. Sim. Um dos maiores medos da minha vida é a solidão. É a solidão? Eu tenho muito medo, assim, de ser abandonada, de ficar sozinha. Tanto é que, assim, na transição da minha infância para minha adolescência, por anos, eu dormia com as luzes do quarto acesas. Porque a partir do momento em que eu apagava as luzes, eu não enxergava nada e pra mim eu tava sozinha no mundo. E assim, obviamente eu não sabia que esse era o motivo, né? Depois de muito conversar, que eu descobri isso. Que o motivo de eu não conseguir apagar as luzes à noite pra dormir, até os meus, sei lá, 16 anos de idade, era porque eu tinha medo de ficar sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha no mundo. Obviamente, hoje, graças a Deus, eu durmo com as luzes apagadas. Isso é muito bom pro meu sono. Vencemos. Mas é isso, eu acho que um dos maiores medos da minha vida é solidão. Então, assim, ao mesmo tempo que às vezes eu tenho uns movimentos de me isolar, porque eu preciso me isolar de alguma forma, e eu acho que os meus momentos de solidão são momentos importantes. É isso, eu acho que eu aprendi a ressignificar minha solidão. Agora que eu tô falando isso, eu aprendi a ressignificar minha solidão. Porque existem momentos que eu preciso ficar só, sabe? Mas não é o tempo todo e não é por um longo período. Sim. Às vezes... É estratégico. Às vezes eu preciso de um fim de semana sem falar com ninguém. Pronto. Ficar na minha, sabe? Pra depois voltar pro mundo. Mas sabendo que ainda assim hoje eu tenho medo da solidão. Olha só. Eu tenho muito medo de me ver em um mundo onde eu não tenho amigos, em um mundo onde eu não tenho ninguém, sabe? Eu tenho muito medo de me ver em um mundo onde eu não sou amparada por ninguém. E isso pra mim é uma das minhas maiores vulnerabilidades. Olha, que coisa. De verdade. Então,
terapia aqui hoje. Terapia. Cada uma colocando aqui seus Seus medos, contrapontos de medos. né? E olha só, mostrando a nossa diversidade, a nossa diferença, mas que dentro da nossa diferença tem similaridades. Tem similaridades, muitas. Né? E não é isso mesmo que é o mundo, né? Então, e o que nos faz perceber essas coisas é justamente o fato de se colocar juntas. Uhum. Isso melhora a gente. E de conversar, né? De abrir o espaço para comunicação. Porque uma vez que a gente... E isso não é aqui no podcast, não é aqui Sim. enquanto nossa relação de amigos, mas é com qualquer pessoa. Lugar. Você chega e encontra uma pessoa querida para você. Você nunca vai entender essas especificidades dessa pessoa se você tem uma troca rápida ali. E a gente não está mais se dispondo a conversar com as pessoas, a abrir os ouvidos para os amigos, sabe? A ter essa troca. Até essa troca mesmo. Hoje ninguém está querendo saber disso. Tá difícil mesmo. Tá difícil competir com o celular. É isso. Por exemplo, por isso que eu gosto muito mais de, em um momento de estar com os meus amigos, eu sentar numa mesinha de bar com mais 3 pessoas, que você consegue entender mais o movimento da vida da galera que tá ali comigo, do que tá numa super festa. É verdade. Eu amo festa. Sim. Mas eu prefiro muito mais essa coisa de ir pra casa dos amigos e todo mundo tá trocando uma ideia ali, sabe? A gente senta numa mesinha de bar e tá todo mundo conversando. Isso pra mim é muito mais precioso do que esses outros momentos, sabe? Sim. Eu acho que sempre foi, mas eu identifiquei a importância disso com a maturidade. É isso mesmo. A gente vai entendendo esses lugares que às vezes a gente está rodeado de muitas pessoas e se sente só. E às vezes a gente está com poucas pessoas que conseguem acolher, assim. Que conseguem acolher. A gente, da maneira como a gente espera, né? E vem disso mesmo, desse espaço de troca com os amigos. Perfeito. E aí eu acho que o nosso próximo Tô Fora Tô Fora de Rótulos. Tô fora de que rótulo. Você, inclusive, falou, né? Quando eu estava aqui falando desse rótulo, né? Que sua mãe sempre falava. É porque Fernanda sempre foi assim. Fernanda sempre fez emburrada. Isso. Fernanda é emburrada, Fernanda não sorri. Eu acho que quando a gente se prende a rótulos, Sim. Quando a gente vira e fala assim, eu sou isso, pronto e acabou, a gente nunca vai se abrir pro novo. A gente nunca vai se abrir para conhecer novas versões de nós. A gente nunca vai se abrir para querer mudar ou ressignificar alguma coisa na nossa vida. Se a gente está presa nos rótulos de que você é isso, de que você é aquilo, de que você é extremamente certinho, de que você é extremamente metódico, que você é extremamente... Qualquer coisa. Você nunca vai se abrir para a possibilidade de ser outra coisa, mesmo que você queira muito ser outra coisa. Isso machuca. Isso machuca muito. Isso machuca. Eu lembro que na minha transição, assim, para a vida adulta, no início da minha vida adulta, na verdade, porque a vida do jovem é massa, não pensava muito, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixei tudo para a vida adulta. Minha juventude eu fiz sem pensar. E na minha vida adulta, eu penso tanto que não faço. Entendeu? Aí é um problema. Isso é um problema. Aí temos um problema. Esses dias a gente estava... Esses dias não. Bastante a gente estava conversando sobre uma conhecida da minha família, né? Muito querida entre nós. E aí a gente estava falando assim... Poxa, fulana tá tão... Parece que tá tão triste ultimamente. Fulana não parece estar muito bem. Sim. E aí, alguém comentou assim... Mas é porque ela agora tá numa terapia nova. Tá fazendo... Mudou de psicólogo e não sei o quê. E aí eu acho que é por isso. Aí eu, na minha ignorância, falei assim... Oxe, e desde quando terapia faz mal? Aí, e essa minha tia muito sábia virou e falou bem assim, mas terapia é se conhecer. E às vezes a gente não tá pronto para lidar com as nossas características e aceitá-las. É muito difícil. É muito difícil, porque assim, ó, a gente se conhecer e a gente se ver cara a cara com alguns pontos de nossa vida, requer da gente uma avaliação para tomar decisões. Por quê? Porque uma vez que a gente se depara com uma característica nossa,
a gente vai olhar para ela e ver se é uma característica boa ou ruim. Se for uma característica ruim, é uma característica que eu vou mudar? Ou se eu não for mudar essa característica, eu tenho que aceitar essa característica ruim em mim e aprender a conviver com ela. É isso aí. Sabe, imagina a gente aceitar as coisas que a gente considera pior em nós. Pior não, mas assim, um traço Ruim, que não... bem merda, sabe? É, que não vai acrescentar Que em não nada vai pra nossa acrescentar, evolução. Que sabe? não vai. Mas é um traço que tá lá. Sim. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente apegada. Sim. Uma pessoa que é apegada à família. Uma pessoa que é apegada a qualquer coisa. Você reconhece o traço do apego em você. É. Mas e pra você se desfazer do apego? O apego não é uma coisa que você fala assim, Não pronto, mesmo. agora eu sou uma pessoa desapegada. A partir de hoje, apego não existe mais na minha vida. A partir de hoje, mãe, só vou te ligar 3 vezes por mês. E sabe? vai ficar lá sofrendo. 3 vezes por ano. Mãe, já É deu, isso. já deu, sabe? É. Não tem como você abrir mão disso. Mas ao mesmo tempo, às vezes, a gente compreende que o apego é uma coisa que machuca muito. Exatamente. E aí, pra você aceitar que você é uma pessoa apegada e aprender a lidar com o seu apego, Você vai trabalhar isso. você tem que trabalhar muito, sabe? E é isso. Aí, é justamente sobre essa pessoa muito querida pra gente. Ela tava triste, e isso a gente imaginando, supondo. né? Supondo. Talvez nem seja isso. Talvez ela esteja triste Sim. por outra questão da vida dela. Mas assim, às vezes a gente se depara com as coisas que a gente... com as nossas características e a gente simplesmente não sabe o que fazer com ela porque a gente fala assim, porra, eu sou isso mesmo, né? É. E agora? Eu faço o que com isso? É um grande limitador. Beleza, mas... Novo álbum do Rubel. Do Rubel. Rubel. Eu gosto dele. Lançou um novo álbum. O novo álbum dele se chama Beleza, mas o que é que eu faço com isso? Pronto. Beleza, mas o que é que eu faço com faço isso? Eu acho que nessa questão dos rótulos entra... É muito profundo isso. Até a forma como nós nos rotulamos também. Sim. E a gente sabe que vem meio da infância, a forma como a gente era, a forma como os nossos pais dizem que a gente era, como eles dizem que a gente é ainda. Uhum. A gente leva muito em consideração, porque é a nossa família, né? Uhum. É quem nos criou, é quem nos gerou. Imagine aí, a gente tá lá criando um projeto, a gente vai lá, vai. Depois que ele nasce, a gente fala exatamente como ele é. Uhum. A gente fala assim, esse projeto é assim, maravilhoso. O conceito dele é esse. Ele é um projeto que traz felicidade, alegria, beleza. E o nosso pai e nossa mãe faz exatamente isso com a gente. Nossa família faz exatamente isso com a gente, né? Mas o infelizmente é que nem sempre é pro positivo. O projeto da gente, a gente bota lá em cima. E às vezes o pai e a mãe da gente, tadinhos bichinhos, gente, tá? Desculpa, perdoa eles. Os pais e a mãe da gente, a família da gente, expõe além do positivo, porque é a vida cotidiana ali. Às vezes nem fala por mal, não, coitados. Sim. Mortos lá de trabalhar, vai falar de você, aí fala de uma característica, tipo, Fernanda é zangada. Emburrada. Pronto, emburrada. Então, aí você cresce ouvindo aquilo e sabendo, realmente, eu era uma criança emburrada, viu? Uhum. Muito zangada. Mas quando eu cheguei na minha vida adulta, eu fui mudando isso. Hoje, quando as pessoas escutam alguém falar que eu era emburrada, ninguém acredita. Fala assim, meu Deus, você? Eu falo, Outra coisa, tímida. Cresci também. Você é tímida. Aí, hoje, eu já não me considero mais uma pessoa tímida. Eu tenho momentos de timidez. Isso. Eu tenho momentos de timidez, mas eu não me considero uma pessoa tímida. Hoje eu já sei me colocar. Eu sempre falo isso sobre mim também, sabe? Sim. Porque, assim, uma pessoa que me conhece desde que eu era criança e me conhece hoje nunca... Às vezes se assusta, né? Fala assim, meu Deus, mas você virou outra pessoa. Você é outra coisa. Aí a gente fala, graças a Deus. E aí eu era também uma criança muito tímida. Sim. E eu quebrei a minha timidez e eu aprendi a seguir esse caminho de diversas formas.
por vários métodos, por exemplo, na maçonaria e tudo mais. Isso, ajuda bastante. Mas aí um dia eu tava assim, pensando, porque todo mundo falava assim, você é super comunicativa, Sim. Você sabe falar mesmo. bem e tudo mais. E aí, quando eu viro pra alguém e falo assim, é porque eu sou muito tímida, a pessoa Ninguém vira e entende. fala assim, é o quê? Você não é, não. Você não é tímida, não. Eu estou aqui te vendo, eu estou aqui falando com você e eu estou te dizendo e te garantindo que você tem um rótulo de não tímida. Te rotulei. Te rotulei, não tímida. Mas a grande verdade é que eu sou muito tímida. Sim. Só que ao longo da minha vida, eu aprendi a desenvolver métodos em mim para esconder a minha timidez. Porque eu sei que a minha timidez é um rótulo que eu sempre vou carregar e que eu não consegui. É uma característica minha que eu não consigo me desfazer, sabe? Sim. Eu sempre vou sentir vergonha de tudo. Até hoje, quando eu falo em público, eu sinto vergonha, eu sinto minha bochecha queimar, eu sinto minha garganta travando um pouco. Sim. Quando eu vou conhecer uma pessoa nova, eu sinto tudo isso da timidez. Eu sinto tudo, a timidez existe em mim. Ela é parte de mim. Eu vou conviver com a timidez pelo resto da minha vida. Só que ela não te trava mais. Mas ela não me trava mais, porque eu Perfeito. desenvolvi métodos na minha vida que fazem com que eu saiba lidar com a minha timidez. Perfeito. E é isso. É justamente isso quando a gente fala de rótulo. Tem isso. outra questão também. Por exemplo, eu cresci... meu cabelo tá assim, ó. Tipo, um exemplo, meu cabelo tá assim hoje. Natural aqui. Lavei e saí com ele. Ó, tá vendo? Assim. Quando eu olho no espelho, que eu me vejo assim, com meu cabelo assim, eu falo, meu Deus, sou eu? Eu falo, sou eu? Só que eu comecei a bancar, tipo, sair com meu cabelo assim. Eu comecei a sair com meu cabelo assim, para eu me acostumar com meu cabelo assim, porque eu tenho um grande sonho. Eu chego em toda cabeleireira que eu vou, eu falo, eu tenho um grande sonho. Aí elas falam, qual é o seu sonho? Aí eu falo, o meu grande sonho é lavar o cabelo e sair com ele molhado. Eu não quero finalizar cabelo, eu tô cansada de finalizar cabelo, sabe? Eu não quero, eu só quero lavar meu cabelo, molhar meu cabelo e sair por aí com meu cabelo e me sentir bem com meu cabelo. Só que eu não conseguia fazer isso. Eu ia, saía... E eu acho seu cabelo natural tão bonito. Pois é. Ele é tão bonito. Aí todo mundo elogia hoje, todo mundo. Fernanda, eu te vi, eu nem te reconheci direito. Seu cabelo tá diferente. Ou então as pessoas falam, nossa, seu cabelo é tão bonito assim. E eu falei, obrigada, é uma face também minha, que eu tô querendo tirar desse rótulo, sabe? De só posso sair de casa com o meu cabelo 100% alinhado. Uhum. Que eu cresci, né, vendo as mulheres da minha família também fazerem assim. Uhum. Né? Só podia sair. Só pode sair quando seu cabelo tá lá. E o meu tá aqui, ó. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu coloquei assim em um formato assim físico, em algo físico, para a gente entender que no lado de dentro também é a mesma coisa. Internamente também é a mesma coisa. Por fora é um cabelo. Por fora, sei lá, é alguma insegurança do seu corpo, algo assim que a gente que é mulher tem bastante. Por dentro também são as inseguranças da nossa alma. Sim. Também tem isso. E a partir do momento que a gente consegue bancar, né? Ou a gente banca aquilo que a gente tem, que é bom, né? E que a gente vai levar, fala assim, não, eu quero muito que essa minha face apareça, porque às vezes também tem isso da gente esconder. Sim. Né? Ou bem, você foi rotulado a vida inteira como uma coisa que você já não é mais, que você já foi. Exato. Né? E aí você vai se desfazer daquela coisa. E não é um processo da noite para o dia, você vai aos poucos. Você sai o primeiro dia de cabelo molhado, se achando meio assim, estranho. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, né? 15º já está bem melhor, você já se adaptou mais, se acostumou mais com você. Então, para as coisas internas também acontece da mesma forma. Então, não vamos nos rotular, nem permitir que nos rotulem, né? E nem rotular alguém, que ainda tem esse ponto. Exato. E admitir, eu estou assim, eu não sou assim. Exatamente, né? Tudo... as tudo coisas está, nada é. Exatamente. E a gente está em constante mudança. E o importante é isso, mudança. Só para fechar esse, ó,
Gabi estava falando aqui da timidez, e assim também como ela falou da timidez, eu tenho vários exemplos de pessoas que já me falaram sobre características suas. Teve uma pessoa mesmo, uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, uma pessoa que eu conheço. Tem uma pessoa que eu conheço, querendo dizer, não tô falando sobre mim não, porque geralmente quando eu falo assim, uma pessoa que eu conheço, A gente ela tá falando da gente. Um amigo meu, Um amigo um meu tá fulano. falando da gente. Mas nesse caso, realmente é uma pessoa que eu conheço. Eu perguntei, meu Deus, uma característica forte do seu signo é ciúme. Só que eu não vejo você assim, com ciúme e tal. Eu te vejo uma pessoa tão de boa. Sim. Aí a pessoa falou assim, rapaz, se eu fosse deixar quem eu sou mesmo falar, ninguém ia me aguentar, porque eu ia ser a pessoa mais ciumenta do mundo. Mas eu aprendi a não ser. E eu sustento essa face. Eu não dou brechas para que esse meu lado apareça. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, meu Deus, quanto a gente tem que se conhecer para sustentar algumas coisas. Mas deve ser muito sofrimento também, né? Porque assim, é você saber que é uma característica sua, que é uma característica ruim em você, Sim. e você se controlar para não deixar aquilo te tomar, estar em constante trabalho. É um trabalho constante. É um trabalho constante. Mas a vida trabalho constante. A vida é trabalhar. Em tudo a gente está trabalhando, não é só no que a gente ganha dinheiro, não. Sim. Tudo na nossa vida é trabalho. Tudo é trabalho constante. E é por isso que a gente não pode ter preguiça. Aí não vamos entrar, tô fora de preguiça? Tô fora de preguiça. Pra finalizar este episódio, tô fora de preguiça. Porque todos os dias a gente tem que acordar, tem que levantar a cabeça, por pior que esteja, e falar, eu vou lutar, sabe? Senão, se o dia amanheceu pra mim, é porque eu ainda tenho luta pra travar. E pra vencer. Vencer. Mais do que isso, não é luta pra travar. Eu ainda tenho luta para vencer. Pra vencer. E viver com entusiasmo. Pra combater o bom combate. E vamos parar de levar a vida tão a sério, né, meu povo? Pois a vida... eu usava essa frase no meu subnick. Não vamos levar a vida tão a sério, pois a vida é uma aventura alucinante, da qual nunca sairemos vivos. Eu acho que essa frase é de Bob Marley. No MSN? No MSN. Nossa, eu não lembro, não. Mas o Era o meu subnick. A minha frasezinha do WhatsApp até hoje, eu acho que desde a criação do WhatsApp até hoje, é Don't Look Back in Anger, que é o trecho de uma música de Oasis, que é não olhe pra trás com raiva, sabe? Perfeito. A gente não pode ter ódio das coisas que passaram. Não, gente. A gente olha pra frente com entusiasmo e esquece o passado, com alegria. Ressignifica o passado. Quem quiser me convidar pro show de Oasis, por favor, me convide, porque tá muito caro, e convidar me dá um ingresso mesmo. Tá muito caro. Façam isso por ela, gente. Façam isso, não deixem de atender esse pedido. Aí é isso. E com essa, nós finalizamos o nosso primeiro Tô Fora do projetinho. Pronto. Próximo episódio é o Se Joga. Se vocês quiserem já falar algumas coisas que vocês estão se jogando aí, estamos de ouvidos abertos. Gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima.